Pastor Israel Leocádio é um amigo da gente, vai estar pregando a palavra. Tem dois amigos dele ali. André e Kleber, que vieram de Montes Claros. Meu sonho, cara, era alguém vir de longe assim me ouvir pregar. Eles foram ovelhas do pastor Israel, amigos, né? E vieram, falou: vou estar em Lagoa da Prata. Eles falaram: nós vamos para estar com o senhor lá, ouvindo o senhor pregar. Que bênção, viu? Às vezes a gente aqui da igreja, você que está em casa agora assistindo aí pelo YouTube, olha aí, ó. O pessoal vem de longe. Quantos quilômetros é daqui lá? 600, né? 600 quilômetros, né? Arredondando, para ouvir a pregação. Isso é legal. Às vezes vai andar 2,5 km de carro com ar-condicionado, a gente acha dificuldade, não é verdade? Isso é uma aula para a gente. Pastor Israel Leocádio, está em casa. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo Ezequiel capítulo 4. E quero fazer aqui menção, uma menção honrosa aos amigos. A Bíblia diz que é bom ter amigos, E os amigos às vezes proporcionam para a gente coisas muito especiais que só amigos conseguem proporcionar. Eles de fato vieram para me ouvir mesmo, para me ver. E isso se chama amor, E eu falei com eles quando eles chegaram lá em casa, que eles chegaram agora de viagem, pastor. Chegaram de viagem, foram para o hotel tomar banho para vir para cá. E eu falei com ele, como o amor é constrangedor, Alguém liga para você e diz assim: eu estou com saudade de você, eu vou aí só para te ouvir. Agora imagina Deus que sente saudade de nós e vem do céu só para falar com a gente. É muito importante que possamos dar a Deus, é fundamental que venhamos dar a Deus atenção agora, porque Ele veio do céu, está aqui, só para falar um pouco com a gente. Isso é um gesto de extremo amor, amém? E se Ele veio para falar com a gente, Deus, Ele, no meio de uma multidão, Ele se relaciona de forma individual. Deus não se importa com multidões. Na realidade, Deus não está interessado em multidões. As multidões, elas são massa de manobra. As multidões nem sempre revelam algo essencial e puro. Mas o Senhor nosso Deus, Ele gosta de se relacionar com pessoas e não com multidões. Ele, na realidade, acredita na relação dele com pessoas no meio da multidão. Então, em meio a uma multidão de pessoas, aquele que está interessado em ter um relacionamento com Ele, terá individualmente. A proposta do Senhor não é que a igreja seja uma grande ganhadora de almas e encha salões, e esses salões fiquem repletos de pessoas. Mas o desejo do Senhor é que a igreja seja capaz de transformar pessoas no meio da multidão em indivíduos que sejam capazes de um relacionamento com Ele, ainda que no meio da multidão consigam falar com Ele. A minha proposta então é que você entenda que Deus veio aqui hoje para falar com você. Se você tiver esse entendimento, então você vai entender que Deus tem uma palavra direta para você e para o seu vizinho também. Mas não compartilhada. Deus vai falar com você de uma maneira especial a você. E esse entendimento pode mudar tudo. É, na realidade, esse entendimento que muda tudo. Porque se você sai de casa para um culto sem o entendimento de que Deus pretende ter um diálogo direto com você, então você está perdendo o seu tempo. Mas se você sai de casa entendendo que aqui, no meio de um ajuntamento de pessoas, Ele quer falar comigo, e Ele quer ter um gesto de relacionamento comigo, como os meus amigos que vieram de longe e disseram: nós queremos só conversar com você.
Se você entrar com esse sentimento, então você vai ser enriquecido pelo amor de Deus. E Ele vai falar com você de maneira especial. Então eu convido você a ouvir a voz de Deus. Para isso eu peço a você, posso pedir, pastor? Eu peço a você que coloque seu celular no silencioso. Se você não está esperando uma ligação urgente, deixe o celular no silencioso. Também vou pedir a você que coloque no silencioso o seu vizinho e que você desligue o vizinho, né? E deixe o vizinho ter o momento dele com Deus e o seu momento com Deus. Olha só, irmãos, como é que aconteceu? Eu preciso fazer uma introdução rápida aqui. Como é que aconteceu a ideia de eu estar aqui hoje pregando? Eu não planejei estar aqui hoje pregando. Eu deveria estar na igreja que pastoreio pregando. Mas eu precisava conversar com o pastor, então liguei para ele e falei, preciso falar com você, pastor. E ele prontamente me atendeu e disse, então vem aqui pregar. Naquele momento eu aceitei o convite, mas de lá para cá eu vim pensando, por que eu estou indo lá pregar? Por que não é ele? Por que eu estou me deslocando da minha cidade para estar no meio de pessoas que eu não conheço? E por que o pastor local abriu mão dele falar para que eu possa falar? Eu só posso entender aquilo que creio. E o que creio é que aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, precisava ser dito essa noite e precisava ser dito a você. Deus poderia ter revelado a ele? Sim. Mas talvez da maneira como ele iria falar, seria diferente da maneira como irei falar. Eu vou estar pregando aqui um texto que já preguei aqui em outro momento. Eu já citei esse texto, mas eu tenho quase certeza que a maioria dos irmãos não me viram pregar essa mensagem. Mas não vou falar a mesma coisa, porque o Senhor falou no meu coração para trazer uma outra mensagem. Hoje eu queria falar com você sobre maturidade. Hoje eu gostaria de falar com você sobre comportamento maduro. O irmão chegou para mim ali agora e me perguntou qual é o tema da sua mensagem. E eu pensei em toda a pregação, eu pensei em todo o assunto, mas o tema da mensagem ainda não havia sido gerado dentro de mim. Aí eu disse para ele, olha, o que eu vou pregar é, não leve isso para sua casa. Isso não vem de livro, é um péssimo título. Mas eu gostaria que você dissesse para alguém que está do teu lado, não leve isso para sua casa. Já já você vai entender. Eu quero falar sobre maturidade. Eu quero falar sobre o tempo que nós estamos vivendo e quero falar sobre reações que temos no tempo que nós estamos vivendo. Uma coisa muito importante que às vezes desprezamos é que nossas reações, elas são muito mais importantes do que as nossas ações. Nossas ações são atitudes pensadas, são atitudes programadas. Ou seja, tudo que fazemos por ação é algo que planejamos fazer, então estamos seguros para fazer. Mas a reação é diferente. As nossas reações são resultantes da ação de outro. Então é uma força externa que nos obriga a ter uma ação. A reação ela é muito mais significativa para um cristão do que a ação. Porque quando eu faço algo, planejo fazer. Mas quando sou pego de assalto por um problema, eu reajo. E é ali que eu mostro quem eu sou. É ali que se denuncia o meu caráter. É ali que a minha personalidade é descortinada. É na minha reação. É na minha reação que eu sei se sou maduro ou imaturo. E nós vivemos um tempo diferente que tende a ser permanente e que tem trazido sérios prejuízos emocionais a muitas pessoas. E o maior problema é que esse tempo tem gerado vítimas que são crentes antigos, vítimas que são crentes experientes em Deus, que há tempos servem a Deus. Qual é o problema desses irmãos que estão sendo vítimas desse tempo que nós estamos vivendo?
Eles sabem agir em Deus, mas não sabem reagir aos problemas diante de Deus. Qual é o problema dos irmãos que sumiram das igrejas e que fizeram a opção de estar em casa assistindo um culto, que é muito mais cômodo, do que estar na igreja e fazer o sacrifício de estar na igreja? Eles estão tendo reações equivocadas, muitos deles, a partir de um simples fato: não conseguem ter a atitude correta diante de problemas. Quando são pegos de assalto por uma ordem ou por uma permissão de Deus, eles não sabem o que fazer. Então hoje eu gostaria de falar sobre maturidade, e gostaria de falar sobre o que estamos levando para casa com a nossa imaturidade. Para isso nós vamos ler Ezequiel capítulo 4, amém? Eu vou ler saltando versos, porque a gente vai se deter em um só desses versos. Verso 1: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Versículo 3: Toma também uma assadeira de ferro e põe-na como muro de ferro entre ti e a cidade. Verso de número 4: Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitarás sobre ele. Verso de número 6: Quando tiverdes cumpridos esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito. Verso de número 5, volta: Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. É o tempo que ele deveria dormir sobre o lado direito, ok? Verso de número 7: 40 dias te dei para cada dia do ano, é o lado que ele vai deitar sobre o lado esquerdo. Versículo 8: E eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás nem para um lado nem para outro lado. Verso de número 9: Toma uma porção de trigo e cevada, favas e lentilhas, aveia, e mete-os em uma vasilha e faz dele pão. Verso de número 10: A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, 200 gramas. Verso 11: Beberás água por medida, a sexta parte de um rim, 600 ml por dia. Verso de número 12: O que comerdes será em bolo de cevada, cozê-lo-ás sobre o esterco de homens, à vista do povo. Verso de número 13: Disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel. Verso de número 14, que é o verso que a gente agora vai se prender nele: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou em minha boca. Verso 15: Então me disse ele: Deita esterco de vaca em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Amém. Eu vou agora contar um pouco a história do que acabamos de ler, e você vai entender onde é que a gente quer chegar. O Senhor chega para o profeta Ezequiel, que é levado para o cativeiro babilônico com uma certa idade. Ele fez parte da tropa dos vencidos quando a Babilônia invade Jerusalém. Muitos de seus amigos são mortos no vale em frente a Jerusalém, o vale de Cedron. Ele não morre na batalha, mas é levado cativo para a Babilônia. Ele já é um homem de certa idade, ele não é jovem. O Senhor chega para este homem de certa idade e dá a ele uma notícia: a partir de hoje falarei contigo e você vai falar com o meu povo. Antes disso, o Senhor diz: tirarei tua mulher. O Senhor então permite a morte da sua esposa e dá a ele uma ordem: não chore. Não chore a morte da sua mulher. Ezequiel, um homem maduro, um homem já de idade,
entende a ordem do Senhor e engole o choro, perde a esposa, mas mantém-se firme. Então o Senhor dá a ele uma outra ordem: olha, Ezequiel, eu vou usar você agora como uma figura, e eu preciso fazer com você o que eu vou fazer a Israel. Então a partir de agora será assim: por 390 dias você vai deitar só do lado direito, você vai comer por dia 200 gramas de alimento e vai beber por dia 600 ml de água. Essa é a sua porção diária, e por 390 dias você vai dormir do seu lado direito, e depois de 390 dias, por 40 dias do seu lado esquerdo. Para que você não tenha possibilidade de virar de lado, eu vou mandar amarrar você, para você ficar todos os dias de cada lado, no lado que eu determinei. O profeta Ezequiel prontamente ouviu e obedeceu. Depois o Senhor dá a ele uma outra ordem: depois de te deitardes 390 dias do lado direito, 40 do lado esquerdo, comendo 200 gramas de comida por dia e bebendo 600 ml de água, a comida que você vai preparar para comer esses dias deverá ser colocada da seguinte maneira: você põe lenha, acende o fogo, e você pega dos vizinhos o esterco deles. Você pega as fezes dos vizinhos e as recolhe, e na hora que você for fazer a sua comida, então você acende o fogo e joga esse esterco em cima desse fogo. Então você vai pegar a panela que você vai esquentar a tua comida e vai colocar sobre este fogo. Entendeu a ordem do Senhor? Então agora vamos caminhar com essa história para você entender tudo. O Senhor chega para um homem que perdeu uma guerra, e que perdeu uma guerra lutando a guerra em nome do Senhor. Israel lutou pelo nome do Senhor, mas perdeu para a Babilônia. Ele é levado cativo para a Babilônia, e como um homem de Deus, ele reage de maneira madura. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira lição da história que nós tiramos é que o nosso Deus é general dos exércitos celestiais, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode vencer qualquer batalha, mas há vezes em que esse general decide pela derrota. E um homem maduro de Deus, um servo maduro de Deus, tem que entender que o general decidiu por um momento de derrota. Embora ele possa vencer todas as guerras, naquele momento ele decidiu por derrota. E você precisa entender que nós estamos falando de maturidade. O Senhor espera em tempos de derrota que os seus servos sejam maduros o suficiente para continuar ao seu lado depois da derrota, e continuar servindo depois da derrota. Então o que eu vim fazer aqui é primeiro falar com um grupo de pessoas que eu não conheço e dizer a você: você viveu uma derrota permitida por Deus. Você experimentou algum momento de derrota vivido por Deus. E o que Deus manda que eu diga a você, e sair de longe para poder dizer isso a você, é: Ele espera maturidade de você. Ele espera que você tenha um comportamento maduro e entenda que essa decisão dele tem um porquê. Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com objetivos, e ainda que eu não entenda o porquê, há momentos em que servir a Deus é sinônimo de derrota. Ezequiel passa pela derrota, e a primeira coisa que eu aprendo é: o Senhor diz para ele depois da derrota: Ezequiel, eu tenho uma missão para você, e ele diz: sim, Senhor. Você tem que estar pronto para ouvir uma nova ordem depois de uma derrota. Crente maduro ouve a voz do Senhor, e porque se mantém no Senhor depois da derrota. Então você passou por uma derrota, esperava uma vitória. O Deus que você serve é um Deus de vitória, e permitiu que você perdesse, que você passasse por uma derrota momentânea.
Então agora eu quero te dizer o que Ele espera de você: fidelidade. E Ele ainda espera contar com você como contou com Ezequiel. E depois de passar pela derrota, Ele chama Ezequiel e diz: eu tenho uma missão para você. E Ezequiel prontamente diz: eu estou aqui, é o que Deus espera de você, e eu vim aqui dizer isso para você. Deus espera que você seja maduro e esteja pronto para servi-lo depois da recente derrota que você teve, porque Ele ainda tem uma missão para o derrotado, e uma missão de vitória. O fato de você perder alguma batalha que Deus decidiu que você perca, não significa que você vai viver a derrota para sempre. Significa que você perdeu uma batalha e não a guerra. Então você tem que estar pronto para ouvir esse Deus, porque Ele ainda tem um plano de vitória. E no seu plano de vitória constava um momento de derrota. E Ele esperava que você nesse momento de derrota fosse maduro. E Ele ainda espera que você seja maduro. Então olha para mim, porque essa palavra é para você. Deus espera que nesse momento de derrota você seja maduro o suficiente para estar na presença dEle, aguardando uma nova ordem para dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor então diz para ele: Ezequiel, eu tenho uma missão para você, mas antes eu vou tirar a tua esposa. E ela morre. E o Senhor diz para ele: não chore. Irmão, que ordem difícil. Que ordem difícil. Eu acabei de sair de uma derrota e agora eu perco a minha amada, a pessoa do meu coração, uma pessoa que o meu coração está por ela, eu estou enamorado por ela, um amor da minha vida, e de repente o Senhor tira aquilo que amo, e Ele diz para mim: eu vou tirar, e você seja maduro, não chore. E agora eu aprendo uma nova lição: as derrotas prosseguem, e o Senhor espera que você seja maduro o suficiente para não fazer escândalos diante daqueles que não conhecem o teu Deus. É como se Ele dissesse para Ezequiel: não chora na frente das pessoas, porque você sabe quem eu sou, e se eu estou permitindo a morte agora, se eu estou permitindo tirar de você algo que você amava agora, é porque eu tenho um plano, e você sabe quem eu sou. Então não denuncie a sua fraqueza diante dos outros não chore o que eu tirei de você, mas diante dos outros mostre fé. Não chore, você é maduro, engole o choro, seja gente grande, seja crente maduro. Está entendendo a história? Porque essa não é a história de Ezequiel, é a nossa. Então o Senhor está dizendo: quando eu tirar alguma coisa de você que você ama muito, seja maduro o suficiente para não passar para as outras pessoas o escândalo do teu desespero. E não fica como um crente chorando pelos cantos, lamentando e lamuriando aquilo que você perdeu. É ordem de Deus para você: para de chorar, coloca fé nesse coração. Você sabe o Deus que você serve, e se Ele permitiu que você perdesse algo que amava, Ele tem um plano. Então olha para mim, não chora, não demonstra a sua fraqueza diante das pessoas. Tem gente olhando para você. Sabe uma coisa interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra? Há uma nuvem de testemunha nos observando. E o que nós fazemos fala muito mais para as pessoas do que o que nós falamos. Então às vezes você faz um discurso de fé: creio em Deus, e é pego de surpresa com a perda de algo que você amava, com a derrota. Aí você se desespera na frente de todos aqueles que você falava que cria, jogou fora toda a sua pregação, todo o seu discurso foi pelo ralo, pelo seu gesto de desespero diante do lugar e da pessoa errada. Olha para Jesus de Nazaré. Ele foi homem como nós, ele sofreu tudo, e ele padeceu assim como homem tudo que nós padecemos. Mas você não vai encontrar Jesus de Nazaré lamentando ou chorando desesperadamente os seus medos diante dos outros. E os momentos em que Jesus foi homem frágil e entrou em desespero, ele fez isso diante do Pai, ajoelhado, sozinho diante do Pai. Crente chora diante do Pai, crente lamenta diante do Pai, crente se desespera diante do Pai, mas ele não chora diante do outro.
porque isso é denunciar falta de fé. Então o Senhor diz para Ezequiel: não chora. E ele não chora. Está entendendo isso? A história continua. Então o Senhor diz para ele: agora você vai dormir do seu lado direito 390 dias. Para não correr o risco de você virar de lado, eu vou te amarrar. Você sabe o que é dormir do lado direito? Só do lado direito? Por 390 noites? Isso significa incômodo, dor. Você começa a ficar incomodado e cheio de dores, não é verdade? Mas aí a palavra de Deus diz que o Senhor disse: para não correr o risco de você virar de lado, eu vou mandar alguém te amarrar para você ficar no lado. Sabe que a Bíblia está me ensinando agora uma outra lição? Não só há momentos na nossa vida em que nós perdemos batalhas servindo ao general dos exércitos, como há momentos em nossa vida em que o general dos exércitos tira o que nós amamos e manda a gente ficar quieto. E não só isso, mas há momentos em nossa vida em que o próprio Deus nos amarra em uma condição incômoda. Ele nos amarra, nos coloca em uma condição de desconforto. Olha para o lado, todo mundo de máscara, estamos todos vivendo um desconforto, e esse desconforto já é emocional, já está doendo na alma. E nós precisamos entender que às vezes o próprio Deus nos amarra em uma situação de desconforto. Mas tudo que eu quero que você perceba é que ele está dizendo para Ezequiel: vou fazer isso porque quero falar com Israel isso, vou fazer isso porque quero falar com Israel isso, e ele está todo o tempo obedecendo a Deus, porque crente maduro entende que Deus é soberano, e se esse Deus é soberano, então Ele determina o momento da derrota, Ele determina o momento da vitória, Ele determina o momento que eu ganho, Ele determina o momento que eu perco o que eu amo, Ele determina o momento em que eu estou em conforto, Ele determina o tempo do meu desconforto, Ele me coloca no conforto e Ele me amarra no desconforto. Ele é soberano e não é isso que me tirará da sua presença. Se eu sou um crente maduro, eu fico amarrado do lado que Ele me colocar e pelo tempo que Ele me colocar, porque eu sou maduro. Você está entendendo isso? Deus está falando com você. Não chora a dor, não reclama a perda, não chora a perda e não reclame porque Deus te amarrou em um momento desconfortável. E o Senhor ainda aumenta, agrava a situação, e Ele diz: você vai comer 200 gramas por dia e beber 600 ml de água por dia. Então Ele está falando: você ainda vai passar o desconforto da fome e sede, haverá falta de algo para você, mas sou eu que vou deixar faltar. Olha para mim, irmão, porque Deus quer falar com você hoje. Às vezes nós queremos só acreditar no Deus provedor, no Deus de Abraão, no Deus do monte que você sobe e a providência está lá em cima. Mas o Deus de Abraão é o Deus de Ezequiel, que às vezes regra, que às vezes nos dá a porção necessária. Tudo que Ele quer com isso é ver o seu limite de fidelidade. Ser fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito. É Deus que às vezes regra, é Deus que às vezes diminui a porção diária, é Deus que às vezes nos deixa sentir sede e fome, é Deus às vezes que nos amarra na situação desconfortável, é Deus às vezes que nos faz passar pela derrota do nosso exército, é Deus às vezes que tira o que nós amamos, e Ele fica na expectativa de que você seja como Ezequiel e diga amém. Olha para mim. Crente maduro nessa hora diz amém. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Eu queria saber se o irmão do teclado está aqui para me ajudar.
Agora vem a mensagem de fato. Agora vem a mensagem. No verso 14, ele faz uma reclamação. No verso 12, o Senhor faz um pedido. Olha o pedido de Deus no verso 12. A medida regrada que eu vou te dar de comida, você vai fazer um bolo, vai colocar em uma panela, mas você vai pegar do vizinho não a xícara de café, você vai pegar o esterco do vizinho. Já imaginou isso? Você vai sair nos meios dos vizinhos e capturar o esterco deles. E na hora de fazer sua comida, você vai pegar o esterco e colocar sobre as brasas. Está entendendo isso, irmão? Agora eu quero que você imagine, porque isso eu já fiz aqui uma vez. Eu quero que você imagine o Ezequiel pedindo o esterco do vizinho. Agora imagine você que ele vai ter que guardar isso. São 390 dias comendo assim. Então agora você imagina que ele deve ter um lugar para reservar isso, para estocar isso. Está imaginando isso? Consegue imaginar essa cena? Agora eu quero que você imagine você visitando o profeta Ezequiel durante esse período. Vou fazer uma visita para o profeta. E aí você chega na casa dele e está lá um estoque de esterco humano. Ele pensou nisso. Ele começou a pensar nessa possibilidade de ter que estocar aquilo. Você está entendendo isso? Todos estão entendendo o que eu estou falando? Imagine agora se isso é possível. Então você chega agora na casa do profeta Ezequiel e há um volume, ele está acumulando aquilo para fazer comida, para ser combustível da sua comida. Preste atenção nisso, porque a mensagem que eu vim trazer para você está basicamente nisso. Ele teria que colocar aquilo como lenha, combustível para fazer sua comida. 3 coisas iriam afetar diretamente as pessoas que entrassem em sua casa, porque naquele tempo as pessoas moravam em uma casa de 1 cômodo. Então, se ele tem um lugar para estocar aquilo, é no canto da casa, no canto dentro da sua casa. Ele não tem outro lugar para guardar aquilo. Amém? 3 coisas estão sendo afetadas. Se ele faz isso, visivelmente ele compromete tudo. Porque você chega na casa do profeta e encontra um acúmulo de esterco humano. Visualmente isso é terrível. Mas isso compromete também o cheiro, o olfato. Como é que vai ficar a casa de alguém que está guardando isso? Você está entendendo isso? Começa a comprometer a atmosfera visual e a atmosfera do cheiro, do olfato. Você está entendendo isso? Mas o pior é que ele teria que colocar aquilo na lenha para esquentar comida. Então a fumaça daquilo ia comprometer o sabor da comida, e ele estaria tendo que comer alguma coisa com o gosto daquilo. Imaginou isso? Em todas as ordens que Deus deu para ele, ele disse amém. Preste atenção, que a mensagem está aqui para você essa noite. O Senhor diz: você perdeu e eu que quis. Amém. Eu vou tirar a tua mulher, mas não chora. Amém. Eu vou te amarrar para você deitar de um lado da cama 390 dias. Amém. Você vai comer 200 gramas de comida por dia. Amém. Você vai beber 600 ml de água por dia. Amém. Você vai pegar esterco humano, levar para casa e usar como combustível. Aí no verso 14 ele diz: espera aí, Senhor. É o único momento que ele reclama. É a única ordem que ele questiona. E é aqui a mensagem que eu vim trazer para você. Ele vai dizer assim para o Senhor: Senhor, eu nunca comi coisa impura. Eu não vou levar fezes humanas para dentro da minha casa, porque vai comprometer a atmosfera da minha casa, vai comprometer o visual da minha casa, e vai comprometer o que eu como. Eu vou começar a me alimentar de coisas com sabor disso. O cheiro disso vai impregnar minha casa.
quem entrar na minha casa vai se sentir mal lá, porque o ambiente vai estar contaminado. Eu não vou levar isso para casa, Senhor. Muda essa ordem. O Senhor então permite uma concessão a ele e diz para ele: tudo bem, pode levar de animal mesmo, mas você vai usar esterco. Ponto. A única reclamação do profeta foi na hora em que Deus disse: leve o que as pessoas jogam fora para a sua casa. Olha para mim, porque agora é a mensagem diferente daquela que eu preguei da outra vez. Então olha o que o Senhor está dizendo. O profeta reclama na hora que ele diz: leve o esterco das pessoas para a sua casa. Não, Senhor. E aí eu te pergunto, meu irmão, ele reclama e Deus aceita a reclamação dele. Sabe por quê? Porque não é justo que um homem que serve a Deus, que teme a Deus e obedece a Deus, leve o esterco, o resto, aquilo que deveria ser jogado num vaso sanitário, para casa. Só que há uma questão aqui que eu vim falar com você. Olha para mim, porque é para você. É uma mensagem de Deus para mim e para você. Por que nós ainda desobedecemos essa ordem e não consideramos a palavra de Deus aqui? Por que você está levando para casa as coisas podres que as pessoas jogam em você e você guarda em casa? As pessoas olham para você e veem em você uma espécie de vaso sanitário emocional, e eles então despejam tudo que deveria ser jogado fora em você. Você pega isso e leva para casa e começa a amontoar o problema do meu primo, o problema da minha tia, tudo que deveria ser jogado fora, e não questiona, porque você acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é falta de maturidade, isso é imaturidade, é falta de percepção. Para de levar para casa o que tem que ser jogado fora, porque isso começa a comprometer a atmosfera da tua casa, e você, sem perceber, está levando o que as pessoas estão jogando em você. Deus me mandou aqui para te dar uma palavra de libertação. Você está levando os problemas que as pessoas estão jogando em você. Você não é um vaso sanitário. E a pessoa chega em você e liga: quero conversar com você. Você se aproxima e ela joga tudo que está mal nela em você. Você pega e leva para casa e guarda. Leva para casa e guarda. Aquilo começa a comprometer a atmosfera da tua casa. As coisas começam a ficar ruins. O cheiro já não está bom. E aí a esposa já começa a achar que tem alguma coisa estranha, porque o marido está acumulando coisas dos outros. Mas aí os filhos começam a perceber também que o cheiro não está bom. O ambiente da casa está comprometido. E aí as coisas visuais também começam a ficar comprometidas, porque o descontrole da atmosfera começa a virar briga, confusão, contenda. É a mulher reclamando, porque você está levando coisas que você não devia levar para casa. Você está entendendo isso, minha irmã? Você está entendendo isso, meu querido? Você não devia levar isso para casa. E o pior, isso começa a comprometer o seu alimento. Daqui a pouco você começa a se alimentar do problema do outro, e isso vai te matar. Então o profeta, percebendo isso, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu aceitei tudo, mas eu não quero levar para casa as drogas, os restos emocionais das pessoas. Eu não quero levar esterco de ninguém para casa. E o Senhor concede isso. Então eu vim dizer a você: por que você está levando para casa problemas que você não tem poder para resolver? Você é Deus. Então essa palavra é direta para alguém que eu não sei quem é, mas é assim a palavra de Deus que eu vim trazer para você. Servo do Senhor, seja maduro. Entenda que na maturidade cristã você deve estar pronto para perder e vencer, para estar amarrado por Deus em uma situação adversa, e estar pronto para não levar problema para casa. E aí o Senhor manda te dizer exatamente isso: filho de Deus, enquanto você continuar levando para casa os problemas,
as lutas e as dificuldades dos outros, você vai se enfraquecendo a cada dia, comprometendo a sua casa a cada dia, e aí a oração não resolve. Ou você tira o que você está levando e joga fora, ou você vai morrer, porque isso já está comprometendo a tua alimentação. Tem muita gente usando como combustível o problema dos outros. Eu vim orar por você essa noite, e eu saí de Divinópolis para vir orar por você essa noite, e eu quis muito estar aqui, pastor, para poder dizer isso que Deus falou comigo por meio dessa palavra. Uma revelação tão simples: Senhor, eu aceito tudo, mas levar a droga dos outros para casa eu não vou. Então eu quero dizer para você que Deus está dizendo para você: filho, você está fazendo mal ao levar as coisas dos outros para casa. A não ser que você aceite ser um vaso sanitário. Para de aceitar as drogas dos outros. Deleta. Lá em Levítico, a ordem de Deus concernente ao esterco humano é: o homem deveria pegar aquilo, uma pá, ir para fora do arraial, cavar um buraco e enterrar. Fora do arraial. Existem coisas, irmãos, que nós não podemos guardar na nossa casa, nem nosso. Então nem aquilo que é rejeitado pelas nossas emoções nós devemos guardar, quanto mais o que é do outro. Então eu vim aqui fazer uma oração de libertação por você. Você está falando com Deus: Senhor, eu não aguento mais, a luta está grande. E o Senhor está dizendo para você: não é a luta que está grande, é você que está acumulando coisas erradas. Deixa o problema da pessoa com a pessoa. Você sabe o que a gente faz quando a gente carrega o problema para casa do outro? A gente está querendo, primeiro momento, demonstrar amor cristão. No segundo momento, a gente está querendo ajudar, resolver o problema, e não vai resolver. Mas no terceiro momento, a gente está dizendo para Deus que Deus precisa de ajuda. No quarto momento, a gente está dizendo que Deus está sendo injusto, então eu vou ajudar essa pessoa. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é justo, meu irmão. E se alguém está enfrentando alguma coisa, ele semeou aquilo. Então, querido, deixa Deus ser Deus, deixa Deus tratar a pessoa, e você não comprometa a tua família com o juízo de Deus sobre o outro, e não leve para casa o resto emocional negativo do outro. É a ordem de Deus que eu vim trazer para você. Eu convido você a ficar de pé, se você pode. Eu não sei com quantos Deus falou aqui, não sei com quantos, não sei se você está diante de mim e essa palavra foi para você, mas filho, você está levando problema de casa, do trabalho para casa, está fazendo errado. Eu quero orar a Deus para que Deus coloque no teu coração uma válvula de descarga emocional. Amém? Na hora que alguém achar que pode despejar o resto emocional dele em você, Deus vai te dar a capacidade de dar descarga. E você vai dizer, toda vez que alguém disser alguma coisa negativa, ruim, você vai dizer: ficou aqui, está enterrado aqui, em nome de Jesus. Isso não vai para minha casa. Leve tua mão ao teu coração.